Capítulo 25. O Padre Eterno. Abre aspas. O Brasil sem Angola não se pode sustentar. Fecha aspas. Feliciano Dourado, membro do Conselho Ultramarino em Lisboa. No dia 20 de outubro de 1665, um navio de proporções gigantescas cruzou a barra do rio Tejo, em Lisboa. Era algo nunca antes visto em Portugal. O galeão Padre Eterno pesava 2.000 toneladas. Estava pronto para receber 144 canhões e exibia um mastro colossal, feito de um tronco de uma única árvore, medindo na base quase 3 metros de circunferência. O que significa que, para abraçá-lo, seria necessário 3 homens para fazer um círculo de mãos dadas à sua volta. A maior embarcação de todo o Império Português, o Padre Eterno, fora inteiramente construído dentro da Baía de Guanabara, um estaleiro situado na atual Ilha do Governador, onde hoje opera o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, popularmente chamado de Galeão. Era um navio tão grande que especulações a seu respeito começaram a surgir pela Europa antes ainda que deixasse o Rio de Janeiro. Entre março daquele ano, o jornal Mercúrio Português, com Z, de Lisboa, se referia à construção no Brasil do, abre aspas, mais formoso baixel de guerra que os mares jamais viram, fecha aspas, despertando de imediato a curiosidade da comunidade diplomática no local, da comunidade diplomática local. 7 meses mais tarde, quando finalmente atracou no cais do Rio Tejo, foi saudado com a seguinte notícia, abre aspas, veio dessa frota do Brasil aquele famoso galeão, o maior que há hoje, nem se sabe que houvesse nos mares, fecha aspas. Parte dos equipamentos tinha sido cuidadosamente fabricada por artesãos coloniais fluminenses, incluindo as madeiras entalhadas e uma deslumbrante, abre aspas, capela dourada, que causou a admiração de 2 padres capuchinhos italianos que o visitaram mais tarde no caso de Lisboa. O restante viera da Inglaterra, que então já despontava como principal potência marítima do planeta, mas ainda não tinha um navio daquele tamanho. A maior embarcação da época era o Sovereign of the Seas. Pesava 1,5 mil toneladas, um quarto a menos que o galeão brasileiro. Essa proeza da engenharia colonial brasileira estava destinada a ser uma espécie de Titanic do século XVII, na comparação do historiador Felipe de Alencastro. Apesar de suas gigantescas proporções, teria um fim trágico ao naufragar no Oceano Índico algum tempo depois de passar por Lisboa, inaugurando a sina de seu congênere britânico do século XX, que repetira cerca de 250 anos mais tarde. Mas sua experiência era testemunho das ambições da elite escravista brasileira no auge do ciclo do açúcar e às vésperas da descoberta de ouro em Minas Gerais. Estaleiros semelhantes ao da Baía de Guanabara, responsável pela construção do Padre Eterno, funcionavam em vários pontos da costa brasileira. Na Ilha Grande, no litoral fluminense, foi construído a fragata Madre de Deus, um dos navios mais impressionantes da época. O Recôncavo Baiano saiu a nau Nossa Senhora da Conceição, um dos muitos navios fabricados no Brasil que faziam a chamada Carreira das Índias, a mais longa e lucrativa rota de comércio do Império Colonial Português, entre o Atlântico e o Oceano Índico, contornando o continente africano.
Era também no recôncavo que fazia escala para conserto das naus e galeões que, partindo de Lisboa, rumavam para lugares tão distantes como China, Japão, Ilhas Molucas no Sudeste Asiático. Se estima que no período colonial tenham sido construídas nas ribeiras das naus, na Bahia, um total de 45 embarcações de grande porte, incluindo 8 carracas, 8 fragatas, uma corveta, 13 escunas, além de 2 navios de guerra e 3 de correio. Como pode ser visto em mais detalhes, no livro Histórias do Atlântico Português, página 139, de John Russell Webb. O dono do galeão Padre Eterno, Salvador Correia de Sá e Benevides, e também um dos homens mais eminentes da história da escravidão no Brasil. Foi governador do Rio de Janeiro entre 1637 e 1661 e se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Coube a ele comandar uma das mais extraordinárias expedições da história militar brasileira, antes da Guerra do Paraguai, a libertação de Angola, ocupada pelos holandeses em 1641. Graças a esse feito, portugueses e brasileiros conseguiram controlar as fontes de fornecimento de mão de obra cativa que assegurariam a prosperidade da colônia e, depois do Brasil, independente, até meados do século XIX. Salvador de Sá foi ainda uma das autoridades de currículo mais controvertido de todo o Império Colonial Português. Contra ele pesavam sérias acusações, incluindo contrabando de ouro, contrabando de prata, superfaturamento de obras, apropriação de recursos do Tesouro Nacional, cobrança ilegal de tributos, extorsão, abuso de autoridade e nepotismo. Chegou a ser preso em Lisboa e condenado ao degredo na África, mas terminou a vida perdoado e generosamente recompensado pelos grandes serviços prestados à coroa portuguesa. Mais detalhes no livro Corrupção e Poder no Brasil, uma história, de Adriana Romeiro, página 192, 196. Nascido no Rio de Janeiro em 1602, de mãe espanhola, filha do governador de Cádiz, Salvador de Sá, pertencia à mais fina flor da aristocracia fluminense que emergia ao final dos 2 primeiros séculos de colonização. Era descendente dos fundadores da cidade, Mem de Sá e Estácio de Sá. Seu pai, Martim de Sá, tinha sido governador da capitania do Rio de Janeiro por 2 vezes. Ainda jovem, recebeu a missão de levar uma prima à Assunção, no Paraguai, onde ela se casaria com o governador Luiz Céspares Xeria. E lá mesmo começou sua fortuna e deu seu primeiro passo na carreira política, pilhando acampamentos indígenas na região dos rios Paraná e Paraguai. O furor e a eficiência com que o avanço contra os índios guaranis, Paiaguás, Guaicurus e Cauchaquis o tornaram famoso entre os estancieiros da região e lhe renderam um ótimo casamento com Catarina de Velasco, viúva de um rico fazendeiro do Rio da Prata, parente de Juan de Velasco, ex-governador do Paraguai, e de Tucumã, sobrinha de Dom Luiz Velasco, vice-rei do Peru. Antes de voltar ao Brasil, morou muitos anos entre
parentes hispânicos da Bacia da Prata e visitou as legendárias minas de Potosí, aos pés da Cordilheira dos Andes, de onde era extraído o metal que dá nome ao rio, né, o Rio da Prata. Graças à ligação com os mineradores andinos, criou uma rede de fornecimento de escravos de Angola para o Império Colonial Espanhol, acumulando um tesouro e moedas de prata. Os cativos eram desembarcados no porto de Buenos Aires, levados para as minas de ouro e prata e outros minérios situados no atual Peru e Bolívia. Tornou-se proprietário de fazendas na área de Tucumã, na atual Argentina, e uma faixa do litoral do Rio de Janeiro que se estenderia até Jacarepaguá, até as imediações do atual Sepetiba, cerca de 40 quilômetros mais ao sul. Empossado governador do Rio de Janeiro em 1637, ocuparia o cargo outras 2 vezes entre 1647 e 1661. No primeiro mandato, se tornou detentor de, abre aspas, um dos mais lucrativos cartórios da história brasileira, fecha aspas, na definição de Luiz Felipe de Alencastro. A concessão perpétua por parte da Câmara do monopólio da pesagem e do armazenamento de todo açúcar exportado pelo Porto do Rio de Janeiro. O privilégio permaneceria no poder da família de Sá pelos próximos 2 séculos, até 1850, quando o governo imperial retomou a concessão mediante o pagamento de uma gorda indenização aos herdeiros do governador. Luiz Felipe de Alencastro, Trato dos Viventes, página 201 e 236. O grande momento da biografia de Salvador de Sá chegou em 1648. No dia 12 de maio daquele ano, uma força-tarefa sob seu comando, financiada por negreiros e fazendeiros fluminenses e composta por 15 navios e cerca de 2.000 homens, zarpou da Baía de Guanabara em direção a Angola. O objetivo era recuperar o maior território fornecedor de escravos da África das mãos dos holandeses. Abre aspas. A abertura de uma frente de combate na África, deslocando forças navais e infantaria, quando a maior parte do Nordeste já estava ocupada e os holandeses ameaçavam a Bahia e o Rio de Janeiro. Ilustra espetacularmente o papel-chave do desempenho pelo controle dos meados de escravos africanos, fecha aspas, escreveu Alencastro. A carta ao governador do Rio de Janeiro, o Conselho Ultramarino, reforçava essa posição a explicar que a defesa dos domínios portugueses no Atlântico Sul dependia, abre aspas, totalmente da vontade e da união do povo, fecha aspas, dessa capitania, né? Ou seja, a segurança, né? A defesa dependia totalmente da vontade e da união do povo. Mais detalhes no livro de João Fragoso e Anna Hills, Slavery and Politics in Colonial Portuguese America, the 16th and 18th Centuries, em The Cambridge World History of Slavery, e-book Kindle, posição 358. Era uma expedição repleta de riscos. 3 anos antes, 2 flotilhas tinham saído do Brasil para socorrer Angola. Ou pelo menos, né, os donos de escravos que dependiam do território angolano
para obter seus cativos, né? A primeira, comandada pelo sargento Mor Domingos Lopes Siqueira, partiu da Bahia com 2 centenas de soldados. Foi um desastre. Lopes Siqueira caiu numa emboscada na enseada de Quicombo, norte de Benguela. Sua coluna foi destroçada pelos temíveis guerreiros Jagas. A essa altura, aliados dos holandeses. A outra sob o comando de Francisco Souto Maior, zarpou do Rio de Janeiro, com 300 soldados e algumas dezenas de índios a bordo, de 5 navios cedidos por traficantes de escravos. Uma vez mais, a investida fracassou. Souto Maior foi morto ao chegar em Angola. Entretanto, do ponto de vista dos negreiros fluminenses, a expedição não foi totalmente perdida. Na viagem de volta ao Rio de Janeiro, os navios de guerra improvisados trouxeram 2.000 escravos africanos. A travessia da frota de Salvador de Sá durou 3 meses. Em 12 de agosto, ancorou em frente ao cais de Luanda e no dia seguinte deu ultimato para que 250 soldados holandeses se rendessem. Diante da resistência, Salvador de Sá decidiu atacar. A posição brasileira parecia precária, uma vez que os outros 200 combatentes haviam perecido no naufrágio de um dos navios da esquadra. Para surpresa geral, algumas horas mais tarde, os holandeses, percebendo a inutilidade de sua defesa, hastearam a bandeira branca e se renderam. Mais detalhes no livro de Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 280. Outros postos ao longo da costa angolana, como Benguela, capitularam sem qualquer resistência. A ilha de São Tomé, o outro grande entreposto negreiro português, até então também ocupada pelos holandeses, foi evacuada. Foi evacuada assim que chegou a notícia da queda de Luanda. O passo seguinte foi a realização de uma... isso mesmo. O passo seguinte foi a realização de uma carnificina no interior de Angola. Brasileiros e portugueses avançavam cerca de 150 quilômetros de território adentro, matando, queimando e dizimando tudo o que encontravam pela frente. No relato de sua vitória, que enviou a Lisboa, Salvador de Sá informou ter mandado seu exército a campo, abre aspas, degolando grandes quantidades de sobas poderosos. Fecha aspas. Medida que, segundo ele, abre aspas, facilitou os caminhos e acovardou o gentio, fecha aspas. Ou seja, os nativos da terra, até então aliados ou simpáticos aos holandeses. As tropas de Salvador de Sá, abre aspas, desbaratavam muitas aldeias, matavam muita gente e fizeram mais de 7.000 escravos, fecha aspas. Denunciaram a Roma 2 missionários capuchinhos italianos que estavam lá. Assustado, o rei do Congo, Dom Garcia II Afonso, cedeu um pedaço do seu território do seu reino a Portugal. Ginga, a mítica rainha dos guerreiros Jagas, tema de um próximo capítulo, se rendeu, enquanto Salvador de Sá mantinha a sua irmã, a princesa Cambo, como refém. Para cobrir as despesas de sua campanha angolana, Salvador de Sá aumentou em
75%, aumentou em 75% os tributos sobre a exportação dos escravos. Como pode ser visto em mais detalhes, no livro Trato dos Viventes, página 263, de Luiz Felipe de Alencastre. Em Benguela, o porto negreiro, situado mais ao sul de Luanda e relativamente autônomo à região, à capital, os laços com o Brasil também se estreitaram ainda mais. Ali, segundo pesquisa da historiadora Mariana Cândido, tornou-se apto nomear administradores que antes tinham passado por cargos similares em terras brasileiras. João Pereira de Lago, sargento de Benguela, em 1688, tinha exercido o mesmo posto na Bahia durante 5 anos. Ângelo da Cruz serviu em Luanda, Rio de Janeiro e Mazagão, no atual Marrocos, onde, segundo o relato da época, tinham, abre aspas, matado muitos mouros, fecha aspas. Manuel de Nojosa, nomeado Capitão-Mor, a mais alta autoridade de Benguela em 1685, tinha igualmente passado antes por Pernambuco, onde participara dos conflitos que resultaram na expulsão dos holandeses. Em seguida, retornou ao Brasil e, a partir da Bahia, tomou parte de várias expedições contra o Quilombo de Palmares, a mais importante comunidade de escravos fugidos no período colonial, no interior do hoje, atual estado do Alagoas. Como pode ser visto no livro de Mariana Cândido, An African Slave Port and Atlantic Road, Benguela and Hinterland, e-book Kindle, posições 1731 até 1742. Depois da trágica Batalha de Ambuila, o Congo deixara de ser um reino centralizado, mas os chefes políticos regionais ainda resistiam ao domínio português. Um deles, Estevão I da Silva, conde de Soio, matou 500 portugueses e guerreiros nativos na Batalha de Quitombo, em 1670. O socorro, mais uma vez, veio do Brasil, com tropas despachadas de Pernambuco. Em Lisboa, Feliciano Dourado, membro do Conselho Ultramarino, endossava a decisão, martelando a mesma tecla já tocada na época. Abre aspas. O Brasil sem Angola não se pode sustentar. Fecha aspas. Citação de Luiz Felipe de Alencastre no livro Trato dos Viventes, página 302. Após a extraordinária campanha militar brasileira em Angola, onde o governador, entre 1648 e 1652, Salvador de Sá, passou uma temporada em Portugal e retornou ao Rio de Janeiro com poder e prestígio mais elevados do que nunca. Foi nessa época que teve a ideia de construir o gigantesco galeão, o Padre Eterno, nos estaleiros da Baía de Guanabara. Em 1659, recebeu o cargo de governador de todas as, abre aspas, capitanias do Sul, fecha aspas, o que na prática o transformava no novo vice-rei da América Portuguesa, com independência em relação ao governo da Bahia e total autonomia para administrar um território equivalente a quase a metade do Brasil da época. O seu objetivo, dessa vez, era encontrar as lendárias minas de ouro, diamantes, esmeraldas, que desde os tempos imemoriais, se acreditavam que existiam no interior brasileiro. O seu filho, Corrêa de Sá, foi um dos bandeirantes que, na segunda metade do século XVII, se embrenharam nos sertões de Minas Gerais, em busca das tais pedras preciosas. O destino de Salvador de Sá, no entanto, passaria por alguns sobressaltos nos anos seguintes. Em 1660, 8 anos após o retorno da África, algumas famílias mais influentes do Rio de Janeiro se rebelaram contra ele, que naquele território estava
que naquele período estava fora da cidade. Seu tio, Tomás Correia de Vasques, ocupante provisório do cargo de governador, foi deposto e feito prisioneiro. Os rebeldes acusavam Salvador de Sá e sua família de diversos crimes, incluindo morte de um adversário político, o Francisco da Costa Barros. A resposta do governador foi fulminante. Assim que retornou à capital, mobilizou seus escravos, capturou os adversários e, após um julgamento sumário, executou um dos líderes, o Jerônimo Barbalho. Decisão considerada drástica demais pela coroa portuguesa, que o removeu do posto. Mais detalhes no livro de João Fragoso e Ana Rios, na posição Kindle, né, o e-book Kindle, posição 359, do livro Slavery and Politics in Colonial Portuguese America. O novo solavanco no poder e prestígio de Salvador de Sá ocorreria em dezembro de 1667, devido às reviravoltas políticas em Lisboa. Um golpe de Estado depois do rei Afonso VI. No mês seguinte, seu irmão, o príncipe Dom Pedro, quinto filho de Dom João IV, assumiu a regência até 1683, quando seria coroado Dom Pedro II de Portugal. Salvador de Sá, aliado de Afonso VI, caiu em desgraça na corte. Destituído de suas funções, foi condenado ao degredo na África, a mesma África que ajudara a libertar das mãos dos holandeses. Pena comutada de última hora, devido à intervenção dos jesuítas e trocada por uma interdição em um convento em Lisboa. 4 anos mais tarde, reabilitado, assumiu novamente sua cadeira do Conselho Ultramarino, o mesmo órgão até então encarregado em apurar denúncias contra ele. Tudo isso em razão dos bons serviços, entre aspas, que, aos olhos da coroa portuguesa, prestara nas suas idas e vindas entre o Brasil, a África e a metrópole. O melhor, porém, ainda estava por vir. Em 1676, 12 antes da morte de Salvador de Sá em Lisboa, um donativo régio concedeu à sua família uma gigantesca fatia do território brasileiro. Estendia-se do litoral de São Paulo até o Rio da Prata, no atual Uruguai, que avançava até 30 léguas, cerca de 150 quilômetros, continente adentro, na linha da faixa até as vizinhanças das atuais cidades de Ponta Grossa, no Paraná, Lares, em Santa Catarina, e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Essas terras nunca foram efetivamente ocupadas em sua totalidade. Ainda assim, formam a maior fazenda do Brasil desde a época das capitanias hereditárias.